Que o Eterno Todo-Poderoso abençoe muito a sua vida e abençoe a devocional de hoje. Que Deus fale profundamente com você. Hoje, Lucas, capítulo 6, é o texto que nós vamos meditar, onde esse texto também já vimos em Mateus e Marcos. Jesus é o Senhor do sábado. O versículo 5 ele diz: Então lhes disse, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Por isso que eu vim livrar vocês do sábado, de guardar o sábado, vim livrar vocês de guardar a lei. Eu vim cumprir a lei tão pesada para que vocês fossem livres da lei. Vocês não precisam mais ficar preocupados com o que comer ou deixar de comer. Vocês não precisam ficar mais preocupados com o tipo de tecido que você tem que vestir. Você não tem que ficar mais preocupado com os cerimoniais da lei. É isso que Jesus colocou aqui. Eu sou o Senhor do sábado e eu vim libertar vocês disso tudo. Sabe que tem uma coisa interessante? Que eu quero que você pense comigo. Tem um texto lá de Deuteronômio que Deus proíbe usar dois tipos de tecidos. Lã e linho. Não pode usar. Tem que usar um tipo só de tecido. Qual que era a ideia de Deus? Lei. A lei, tá? Para vocês serem diferentes dos outros povos. Essa que era a ideia de Deus. Não podia usar dois tipos de tecidos. Eu quero só fazer uma pergunta para você. Por que que as pessoas que guardam o sábado continuam usando dois tipos de tecidos? É muito difícil você perceber alguém que use um tipo de tecido só. Eu estou usando aqui um couro, eu estou usando aqui uma malha, eu estou usando aqui um jeans. E todo mundo usa dois tipos de tecidos. Pela lei do Antigo Testamento é pecado. Então, sabe o que eu quero colocar para você? Se as pessoas quiserem obedecer o Antigo Testamento, tem que obedecer tudo. Ou então, se ver livre de tudo. Então, por que insistem com o sábado, insistem com a carne de porco, que não pode comer? Por que insistem com algumas questões e deixam outras questões? Então, eu creio que ou você tem que guardar tudo, tudo. Se é lei cerimonial, então guarda tudo. Ou, como eu acredito de fato, eu estou livre de tudo. E não tem que guardar sábado, não tem que comer carne de porco, não é proibido comer mais nada, eu posso comer o que eu quero. E também eu posso vestir da forma que eu bem entendo. Eu posso misturar tecidos e assim por diante. Então é isso que eu quero colocar para você, tá? Ou você obedece toda a lei, ou você está livre de toda a lei. Nós estamos livres de toda a lei do Antigo Testamento. Leis cerimoniais, tá bom? Leis cerimoniais. O sábado era uma lei cerimonial. As leis morais, não matar, não roubar, estão repetidas no Novo Testamento e essas leis são eternas, porque são leis morais, não são leis cerimoniais, tá bom? Quando Jesus escolhe os 12, no versículo 12, num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, ele chamou seus discípulos e escolheu 12 deles para serem os seus apóstolos. Toda vez que Jesus tinha uma decisão para fazer, ele parava para orar. E é interessante que quando ele foi para o monte, ele ficou a noite inteira orando. A noite inteira na dependência do Pai. Jesus, como homem, quis mostrar para mim e para você, esse foi o objetivo e o propósito dele, mostrar como um filho de Deus tem que se portar aqui na terra. Esvaziou-se da sua glória e assumiu a forma de servo de ser humano e mostrou como que o filho se porta diante do Pai, como o homem se porta diante de Deus. E ele orava e orava muito. Ele tinha prioridade para Deus. E é isso que ele quer nos ensinar. Tire tempo para orar, tire tempo para ler a Bíblia, tire tempo para conversar com Deus. Isso é muito importante. Este é o nosso papel como filhos de Deus. E aqui depois ele entra numa parte, Lucas, bem resumida do sermão
da Montanha, lá de Mateus, que nós já estudamos o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, 3 capítulos que falam sobre o Sermão da Montanha. Lucas, ele dá uma pincelada e tira alguns pontos somente, tá? Ele resume bastante o Sermão da Montanha. Lembrando que Mateus queria dizer para os judeus que Jesus era o Cristo Messias. Então, o rabino ensinava. Então, tem muitos ensinamentos de Jesus em Mateus. Lucas, o Salvador do mundo, tem ensinamentos, mas bem menos que Mateus. Por isso que ele enxuga, ele faz um resumo da parte do Sermão do Monte e coloca algumas coisas aqui também que em Mateus não tem. Eu acho muito interessante isso. O versículo 17, as bênçãos e os ais, que é a questão das bem-aventuranças, tá? Acho muito lindo o versículo 21. Bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Bem-aventurados, porque o tempo desse mundo é pouco em vista da eternidade. Vocês são felizes, porque todos os sofrimentos que estão passando aqui, principalmente por minha causa, vocês vão se regozijar eternamente nos céus. Vocês são muito felizes quando sofrem pelo meu nome, quando têm sede e fome de justiça, vocês serão saciados. Por outro lado, ele faz um contraste com aquelas pessoas que vivem bem aqui no mundo e não pensam em Deus. Que vivem bem aqui no mundo, sem preocupação alguma, no sentido de agradar a Deus, deixa a sua natureza humana levar, pecam, são alheias à vontade de Deus, não conhecem Deus, não estão nem aí com Deus, amam o dinheiro, oprimem as pessoas. Aí ele fala sobre os ais, o versículo 24. Mas ai de vocês, os ricos, pois já receberam a sua consolação, ou seja, tudo que vocês têm aqui no mundo, vocês não terão na eternidade. Aqueles que amam o dinheiro, que vivem para o dinheiro. Ai de vocês que agora têm fartura, porque vocês passarão fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Ou seja, tudo que a pessoa conquista hoje, longe de Deus, ela vai perder na eternidade. Por isso que Jesus falou: quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por minha causa vai ganhá-la. Então pensa dessa forma, tá? Quando você diz não pro erro, não para os prazeres do mundo, não pro hedonismo, a busca do prazer, não pro avareza, a idolatria ao dinheiro, quando você diz não pro sexo promíscuo, para prostituição, para adultério, quando você diz não, você está morrendo para você e vivendo para Deus. E você é bem-aventurado, porque você receberá a sua recompensa. Em contrapartida, aquelas pessoas que vivem para aqui e agora, amam o dinheiro, oprimem as pessoas, não têm nenhum pudor em relação à fidelidade conjugal, traem, prostituem-se, tudo quanto é coisa errada fazem, vão receber a condenação eterna. Questão de escolhas, né? Por isso que a Bíblia fala da fé. Eu tenho que crer que tudo que eu estou fazendo para Deus aqui, eu vou receber minha recompensa. Creio em Jesus e vou viver como discípulo de Jesus. Ou as pessoas escolhem, não quero saber, mas também vão receber as consequências. Você é livre para agir do jeito que você quiser, mas você não é livre para sofrer as consequências das suas escolhas, tá? Pensa nisso com carinho e firme-se em Deus cada dia mais, porque vale a pena. Vale a pena. Esta é a palavra de Deus para a sua vida. Depois o amor aos inimigos, eu acho muito profundo isso aqui. Mesmo que nós tenhamos já falado lá em Mateus, no Sermão da Montanha, eu quero destacar o versículo 27.
Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam bem aos que o odeiam, abençoem os que o amaldiçoam e orem por aqueles que os maltratam. Eu quero que você guarde uma coisa no teu coração. Se nós agirmos como as pessoas do mundo agem, nós vamos ser iguais às pessoas do mundo. Se nós tratarmos ódio com ódio, não teremos nenhuma diferença das pessoas que não são de Deus. E é justamente isso que Jesus está dizendo aqui. E o versículo 31, eu quero que você grife aí na sua Bíblia, tá? Para mim, essa aqui é a lei áurea, vamos dizer, a lei maior da vida. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Pronto. Eu quero que me xinguem, eu não vou xingar. Eu quero que me maltrate, eu não vou maltratar. Eu quero que me compreendam, eu vou compreender. Eu não quero que falem mal de mim por trás, eu não vou falar de ninguém por trás. Então, cuidado com a natureza humana, viu? Cuidado, porque ela pode estar muito mais viva do que deveria estar. Cuidado com a sua natureza humana. Cuidado com os xingamentos, cuidado com as palavras de maldição, porque são sementes que são lançadas. Ah, a pessoa merece ser amaldiçoada porque ela faz isso, aquilo outro. Tá, mas vai acabar voltando para você. Por isso que Jesus diz: abençoe aqueles que te amaldiçoam, porque se você amaldiçoar aqueles que te amaldiçoam, você está sendo igual. Que diferença tem? Agora, quando eu abençoo quem me amaldiçoa, eu não estou fazendo igual os pecadores que fazem isso. Os pecadores, as pessoas sem Deus, são amigas de quem respeitam. Abençoam quem abençoa. Trata bem quem as trata bem. Então eu faço uma pergunta para você: que diferença tem você ser de Deus se você age igual às pessoas que não são de Deus? Porque as pessoas que não são de Deus odeiam quem as odeia, igual muitos cristãos. O padrão de Jesus é muito maior que o nosso. Às vezes as coisas começam a não dar muito certo em nossas vidas, sabe por quê? Porque não estamos praticando aquilo que sabemos. É momento de arrependimento, é momento de volta para Deus, é momento de jejuar, é momento de chorar e falar para Deus: muda a minha índole, muda esse jeito seco, muda esse jeito duro, muda isso em mim. Então coloque a tua vida em confronto com a palavra e o que tiver que ser mudado, mude em você, porque não tem como mudar a palavra é eterna. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. O versículo 35. Amem, porém, os seus inimigos. Façam-lhes o bem, emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo. Por quê? Deus é generoso, Deus é bondoso com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Já parou para pensar nisso? Que Deus é bondoso para com os ingratos e maus? A mesma chuva que cai na fazenda do cristão é a mesma chuva que cai na fazenda do ateu. Já parou para pensar nisso? A saúde que nós temos é Deus que dá, e Deus dá saúde para quem não o ama, que é ingrato, que diz que a força dos meus braços fazem as coisas que eu faço, eu sou o dono da minha vida, enquanto não é, é Deus que dá. E mesmo assim Deus abençoa essas pessoas. Não com a salvação eterna, se não houver arrependimento e voltarem-se para Cristo, mas com as bênçãos temporais, com as bênçãos momentâneas. Tem muita gente que não ama a Deus que são ricas e são honestas, que trabalham, mas não amam a Deus, não creem em Deus. Nem todo rico conquista suas riquezas através de passar as pessoas para trás. Tem muitas pessoas honestas
mas que não agradecem a Deus, que não creem em Deus. E aí eu pergunto, de onde vem a capacidade dessas pessoas para adquirir riquezas? De Deus, não é do diabo, não. Então eu vou dizer uma coisa para você, essas pessoas são ingratas, essas pessoas não reconhecem, são maus, não reconhecem, não estão nem aí com nada, não ajudam as pessoas, não fazem nada de bom para ninguém. E Deus abençoe essas pessoas. É isso que Cristo está dizendo. Sejam perfeitos como perfeito é o Pai de vocês que está nos céus. Sejam misericordiosos como Deus é misericordioso. Tenha mais misericórdia das pessoas. Não seja tão duro no trato. Cuidado com o praguejar, cuidado com os xingamentos, cuidado com a raiva. Vigia o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios, capítulo 4. Guarda isso no teu coração. Guarda isso no teu coração. Depois ele fala sobre o julgamento ao próximo, a árvore e os seus frutos. Tem um versículo para mim aqui é fantástico, o finalzinho do versículo 45. A boca fala do que está cheio o coração. Se houver gratidão na sua vida, você vai agradecer sempre. Mas se houver murmuração no seu coração, sempre aquela ranço de nada tá bom, você vai reclamar sempre. Não tem como. O coração é uma palavra interna. Os sentimentos, uma palavra interna. E a palavra é um sentimento externo. As duas coisas estão ligadas. Então você diz, eu sou muito grato por tudo. Eu sou muito grata por tudo, mas só reclama de tudo. Reclama do dia, reclama da saúde, reclama disso. Então você não é aquilo que você diz ser, você é aquilo que você faz. Então vigia a tua boca e trata o teu coração e diga, Senhor, me dê mais otimismo. Me ajude a começar a olhar as coisas boas da vida. Muda isto em nome de Jesus. Quebra com isto em nome de Jesus. O prudente, o insensato, aquele que edifica a casa sobre a rocha e aquele que edifica a casa sobre a areia. Vem a chuva e aquela casa sobre a rocha permanece. Vem a chuva e aquela casa sobre a areia é destruída. E o que é construir a casa sobre a rocha? O versículo 47. Eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. E depois o versículo 49. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica. É isso que Jesus está dizendo, colocar em prática aquilo que eu sei. Tem muita gente que vem na igreja, mas não coloca em prática aquilo que é ensinado aqui. Tem muita gente que participa da leitura da palavra, até dessas devocionais, mas não põe em prática. Então não adianta. Aquele que ouve e não põe em prática é insensato. Um dia a casa cai, haverá destruição e não será pouca, ou nessa vida ou no juízo final. Agora, aqueles que ouvem a palavra, entendem a palavra e praticam, põem em prática, aí sim é um homem prudente que está edificando a sua casa, a sua vida sobre a rocha. Eu faço um apelo para você em nome de Jesus, pratique aquilo que você tem ouvido. Peça perdão para Deus. Volte para Ele enquanto há tempo. Hoje, na leitura devocional, tem um tempo para rever os teus conceitos, os teus valores, os teus princípios, os teus pensamentos, as tuas palavras, as tuas ações. Hoje é um dia tremendo, fantástico, para você voltar para Deus. Parar de reclamar, cuidar mais da tua mente, dos teus sentimentos e das tuas palavras. A palavra de Deus é viva.
Deixe trazer vida pelo Espírito na sua vida. Deus abençoe muito você, viu? Muito mesmo. Senhor, eu quero agradecer por esse tempo e principalmente pela tua palavra que nos exorta. O Senhor nos deu um padrão totalmente diferente do mundo, Pai. O padrão do Senhor não é um padrão do mundo melhorado, mas é um padrão totalmente diferente. Esse mundo está falido. E nós não queremos participar de algo falido, de algo nojento. Então livra-nos, ó Pai, de todas as coisas que nós fazemos igual as pessoas que não te conhecem. Nos perdoe e nos ajude a mudar, a praticar aquilo que nós temos ouvido do Senhor. Consagramos ao Senhor nossas vidas, consagramos ao Senhor nossas famílias, consagramos ao Senhor o nosso futuro. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe muito você, viu? Que esse tempo de hoje de devocional seja muito precioso para a tua vida. Como todos os dias, Deus tem nos dado essa oportunidade. Amanhã estaremos juntos novamente, se Deus quiser.